Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estamos começando mais um Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília, nesta quinta-feira, hoje já no dia 12 de novembro, faltando apenas 3 dias, para as eleições municipais em todo o Brasil. A todos vocês, uma ótima tarde. Você que vai nos ver à noite, uma ótima noite de quinta-feira, deste 12 de novembro, aguardando aí. Hoje também é o último dia para a propaganda política no rádio e na televisão. Lembrando que até hoje, à noite, até às 0h, a propaganda política ainda é permitida. A partir da 0h, fica proibido em todo o Brasil, rádio e televisão, os demais órgãos de imprensa fazendo campanha política. Não pode mais. A campanha que é permitida e que é de lei, Hoje estamos recebendo no programa o Fábio Lopes, secretário de Cultura de São Vicente, a Secult. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dair. Boa noite aos telespectadores aí que também nos acompanham na reprise do programa. Uma grande satisfação poder participar novamente aí do Ponto de Vista aqui na TV Santa Cecília. Prazer, muito grande receber você aqui, viu, Fábio? O Christian Nogueira, que é funcionário da Prefeitura de São Vicente, engenheiro, Estou aqui, quase que arrumei um cargo para você aqui, a nomeação aqui. Engenheiro da Prefeitura Municipal de São Vicente. Christian, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde telespectadores. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Prazer muito grande. Vamos falar de muita coisa aqui hoje, de obras em São Vicente, vamos falar de cultura e vamos falar de outras coisas mais também no programa de hoje. Não dá para deixar de falar do que aconteceu ontem. Comigo também na bancada aqui, que vai começar o programa, vai falar sobre isso também, o meu amigo jornalista Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Estamos na reta final da campanha eleitoral, domingo, dia 15 de novembro. Eleição para prefeitos e vereadores daqui da nossa região. Cabe destacar que, apesar do protagonismo da eleição para prefeito, eu acho que o eleitor também, não só de Santos, de toda a região, tem que ficar muito atento na escolha do seu candidato a vereador, que o Poder Legislativo é muito importante na proposição de leis, na fiscalização do Poder Executivo. Então, tem que escolher alguém que tenha experiência, conhecimento da região e capacidade para exercer esse cargo, não apenas um mero aventureiro. E quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Pontos de Vista, Pontos Baixada, ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Você que nos acompanha na reprise, às 20h, uma boa noite. Atualizando os números do Covid no Brasil, e faço isso sempre aqui com muito pesar, mas de ofício, não tem jeito, temos que fazer até para que as pessoas prestem bastante atenção nos cuidados do dia a dia. Hoje nós temos aí uma marca de 163.406 óbitos no Brasil e mais de 5.750.000 contaminados pelo Covid. Não é uma gripezinha, não é uma coisa comum, estamos caindo, a média diária vem caindo bastante, mas se a gente não tomar os devidos cuidados, vai acontecer o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. A coisa está dobrando e ficando impossível, das autoridades dominarem esse bichinho que a gente não consegue nem ver. Não dá para ver, mas que ele faz um estrago muito grande. Muito cuidado. Você aí tome os devidos cuidados, máscara, álcool gel, água e sabão e distanciamento. Tomar uma vida normal, trabalhar, mas com os devidos cuidados. Olha, vamos começar o programa aqui nós falamos de eleição e o Marcos lembrou bem, a campanha para prefeito, ela toma aí a dianteira, todo mundo fala muito do prefeito, mas não tem prefeito que governe sem vereador, Sem vereador a cidade fica órfã de pai e mãe, não tem jeito. Então, você escolha seu vereador. E hoje a gente nota que mais ou menos de 30% a 40% ainda não tem candidato a vereador. Não tem candidato a vereador. É aquele que vai de última hora, pega o papel no chão. Esse ano vai ser difícil encontrar papel no chão, E que bom que seja assim. Que bom que continue assim. Mas escolha seu candidato. Não deixe de votar, não vote em branco, Não venda seu voto.
Não venda seu voto, principalmente não venda o seu voto, porque se o cara vai pagar seu voto, ele não lhe deve mais nada. Aquele que compra seu voto, no dia seguinte, eleito ou não, ele não te deve nada, ele te pagou. Você não vai ter moral para pedir qualquer coisa, ele eleito. Então não venda o seu voto, tá certo? Tivemos na cidade de São Vicente ontem um absurdo, né? Que foi esse atentado contra a candidata Solange Freitas. E atentado contra a democracia, na realidade, é atentado contra todos os candidatos. Não é só contra ela, é contra tudo, né? E a gente viu a movimentação, fomos, mais uma vez, infelizmente, mídia nacional. Mídia nacional. Isso vem acontecendo com muita frequência no Brasil, muitos candidatos mortos, essa coisa toda. E São Vicente ontem ficou diferente, mudou, né? Você sentiu isso, Fábio? A cidade fica mais triste, parece que... O fato é lamentável, como você falou, Altair, sem dúvida nenhuma, não é só um atentado à candidata, foi um atentado à democracia. E nós precisamos analisar e refletir nesse momento de que não só ela tem sofrido também perseguições, é claro que foi um fato mais grave, uma tentativa ali de homicídio, as imagens mostram com bastante intensidade aquilo que aconteceu, mas todos os candidatos têm sido perseguidos, todos os candidatos têm sido ameaçados, e isso é muito ruim para a construção desse processo eleitoral que reflete a democracia brasileira. A gente vive décadas aí de redemocratização e essa eleição tem sido marcada por isso. Acho que todos têm a noção do quanto está difícil fazer a campanha, das ameaças que as equipes de candidatos têm sofrido. Foi muito feliz, e o Marcos também, quando abordou a importância do voto para vereador. O vereador, a Câmara de Vereadores, ela tem um papel fundamental na construção das políticas públicas junto com o Poder Executivo, é a teoria da repartição dos poderes. Então, o Poder Legislativo ele é tão importante quanto o Poder Executivo, e no momento de eleição a gente acaba sempre focando no Poder Executivo. E as inúmeras equipes de vereadores também têm encontrado dificuldades. Então, é claro que fica marcado, é um fato gravíssimo, mas é importante ressaltar que, além dela, muitos candidatos a prefeito e também a vereador têm sofrido com essas ameaças. É muito triste. Ontem mesmo, nas redes sociais, a gente acompanhou uma movimentação de vários candidatos também postando as ameaças que tinham sofrido. Então, a gente lamenta muito, isso tem que parar. A gente acompanhou reportagens falando sobre o histórico de atos de violência dessa grandeza na política regional e também na própria política nacional, e a gente precisa sempre combater isso com bastante firmeza. Marcos Santana, você tem um? Ô, Altair, alguns anos atrás, não faz muito tempo, a gente pegava o jornal, folheava o jornal e tinha lá página de economia, página de esportes, página de polícia, página de política. E hoje é que a gente percebe que a página de polícia, tá junto? No noticiário policial, ele contaminou completamente as outras editorias, né? Os outros temas. Né? Tá junto. E a gente vê que o crime organizado, cada vez mais ele se sofisticou, os seus tentáculos alcançam maior segmentos da sociedade, e vemos o crime organizado muito relacionado com empresas de fachada, mas ainda assim empresas, quer dizer, ligadas à atividade econômica, e agora a gente vê os tentáculos do crime organizado também querendo interferir na política. No Rio de Janeiro a gente percebe muito isso daí, não só as grandes quadrilhas de crime organizado, mas também as quadrilhas das milícias, né? Ex-policiais, né? Policiais, pessoas que se diziam policiais, que agora migraram para a atividade criminosa. E muitos candidatos. E querem interferir diretamente no processo democrático. E parece que o meu receio é que isso está começando a aparecer muito aqui na nossa região. Né? Não é segredo para ninguém que essa organização criminosa, o PCC, ele deu um alerta aí para que, proibindo candidatos do PSDB, que é o partido do atual governador, de fazer campanha nas periferias por conta do afastamento de líderes da facção criminosa nos presídios. Quer dizer, essa política que é de Estado, não é do governador João Dória, é uma política de Estado em defesa da sociedade, de neutralizar, de isolar os líderes dessas facções criminosas para impedir que as ordens de comando sejam dadas. Então, em contra-ataque, essa organização criminosa está retalhando os candidatos do PSDB. Eu acho que isso é péssimo para a democracia. Mesmo os adversários do PSDB não podem compactuar com esse tipo de comportamento.
comportamento. Porque senão, como eu falei aqui ontem, nós vamos virar uma Colômbia, né? Acabou tudo. Colômbia, que era ali, era comandada pelo Pablo Escobar, e também o maior opositor não era o poder público, era outra facção criminosa do tráfico de drogas. Então a gente não pode permitir que isso ocorra no Brasil. Que isso ocorra aqui na nossa região. Ô, Christian, eu não me enganei quando eu falei lá atrás, no comecinho, que essa seria uma campanha muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha vivido. Eu vivi muitas campanhas e quando começou essa campanha lá atrás e começou a pandemia, eu falei, olha, essa campanha vai ser diferenciada de um tanto que ninguém vai conseguir comparar com nada. Eu nunca vi uma campanha como essa. Realmente, essa campanha, não só pela pandemia, mas pela por tudo forma, que tem ocorrido, por tudo. A gente vai ter muita surpresa, viu? Com relação aos vereadores que serão os eleitos, né? Porque como agora por redes sociais, né? Facebook e outras redes que está sendo divulgado, está bem diferente daquelas anteriores. Então hoje, com certeza, a gente vai ter muita surpresa para os vereadores. E o problema do fake news é o que mais me assusta, não é? As pessoas num ódio total. Quando eu entro na rede social e quando você começa a discutir, de repente a coisa começa a ficar odiosa, aí você tem que parar. Não dá mais aquele negócio para a gente discutir, depois dar um tapa nas costas do outro. Não é mais. Parece que as pessoas estão se odiando. Tem dois grupos, eu e eles, nós e eles. Tem que parar com isso. A gente tem que discutir política em alto nível, né? E hoje está muito difícil. Eu fico muito preocupado com o que está acontecendo aí. E outra coisa que eu quero dizer, o Christian falou aqui, tem muitos vereadores que vão ter surpresa com o vereador. E precisa parar um pouco esse negócio de vereador ficar fazendo plataforma em campanha de prefeito. Aí você ouve um vereador, parece que ele é o prefeito, ele vai construir rua, ele vai construir praça. Vereador não faz isso. Não. A verdade, eu quero colocar aqui que vereador nem pode. Isso é coisa do prefeito. Ele tem que cobrar do prefeito para fazer, né? Cobrar se o prefeito está fazendo bem feito, como é que fez, se não foi superfaturado, se deixou de ser. Isso ele pode. Agora, construir, não pode. É mentira, né? E quando faz porque o prefeito levou a ele. Então a gente precisa começar aqui que vereador é fiscalizador do poder público, né? É um agente de lei, que vai fazer lei, que vai adequar as leis que já existentes com outras que virão, mas é um fiscalizador. O mais importante do vereador, né, é ser um fiscal do executivo. Fica aí falando que vai construir creche, vai construir um negócio meio absurdo. Eu fico assim assustado quando eu vejo esse tipo de coisa. São Paulo, Marco, vamos falar um pouquinho de São Paulo? São Paulo. Nós temos aqui algumas pesquisas novas e todos eles. Mas, Altair, você fala muito de São Paulo, mas tem que falar de São Paulo. São Paulo está aqui, 40 minutos. É uma avenida que tem aqui, ó, e a gente em 40 minutos está lá, numa das maiores metrópoles do mundo, uma das 5 maiores do mundo, São Paulo, né? E é a nossa capital. Em São Paulo, o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Celso Russomano, que vem despencando pesquisa após pesquisa, ele conseguiu na justiça, num primeiro momento, censurar uma pesquisa do Datafolha. Ele percebeu que os números seriam desfavoráveis a ele. E o Instituto de Pesquisa conseguiu reverter a decisão ontem à noite, ontem no final da tarde, e anunciou os resultados. A pesquisa qual é? Do Datafolha. Bruno Covas com 32%, Guilherme Boulos 16%, o Celso Russomano 14%, mais uma queda situada, Márcio França com 12%, Arthur Duval 4% e o Gilmar com J do PT com 2%. Tá bom. E aí nós temos a XP que também foi lançada ontem. Então, e aí o curioso é o seguinte, o Celso Russomano tanto reclamou da pesquisa do Datafolha, dizendo que ia vir resultados desfavoráveis a ele, e a pesquisa da XP piorou. Indicou um cenário praticamente igual, né? Qual é? Bruno Covas com 34%, Guilherme Boulos 15%, Celso Russomano com 12%, temos aqui o Márcio França com 10%, Arthur Duval 6% e o Gilmar com J do PT com 3%. Fábio, nós já vimos isso, esse filme aí do Celso Russomano que começa lá em cima, um cavalo paraguaio, né? Depois ele vai cansando, né? É um candidato que, historicamente, começa bem. É a terceira vez. E acaba mal, acaba fora do segundo turno, né? Eu acho que essa eleição tem essa característica do Celso Russomano cair. Por mais que tenha essas pesquisas aí, eu tenho o palpite aqui, eu acho que vai se repetir aí nesse cenário de São Paulo, na reta final
um crescimento grande, um crescimento substancial do Márcio França. Você acha que ele disputa o segundo turno? Eu creio que sim. É a sua aposta? Sim, meu palpite é esse. Eu vou colocar aqui, depois eu cobro. A gente faz o... Vamos ver quem vai acertar isso, hein? A queda do Celso Russomano, ela é acentuada, ela vem acontecendo, o que o Marcos colocou aí. Até domingo ele cai mais. Ele cai mais. E ele vai continuar brigando com os institutos de pesquisa. Ele não tem que brigar com os institutos de pesquisa, ele tem que ir atrás do voto, buscar o voto para tentar reverter. Ele usa estratégias de campanha. Cada hora ele está com um lado, como o Marcos colocou, é o candidato do presidente Bolsonaro. E historicamente esteve ligado aí ao PT. Então é um candidato que historicamente cai bastante, da mesma forma que o Márcio França surpreendeu na eleição para o governo estadual, ali quando já tinha um cenário consolidado entre Dória e Paulo Scaff, o Márcio acabou na reta final crescendo, então o meu palpite é esse, por mais que o Celso vai continuar caindo, o Boulos teve um crescimento nessa pesquisa do Datafolha e na pesquisa da XP também, mas eu creio aí num indicativo de crescimento do Márcio. Deixa eu ouvir primeiro aqui o Cristian Nogueira. O Cristian, o que você acha? Prefeitura de São Paulo. Eu tenho a opinião do Fábio. A Prefeitura de São Paulo é tão importante quanto o governo de Estado. Sim, o tamanho da Prefeitura de São Paulo é maior que muitos estados brasileiros. Né? Eu preferia ser governador de qualquer estado do Brasil, mas não queria ser prefeito de São Paulo. Tem que ser. Isso? Lá em São Paulo tem que saber governar, senão não pode ter. E a minha opinião também é a mesma, viu? Você acha que dá no segundo turno aí o Bruno disputa com o Márcio França? Disputa com o Márcio França. Nós tivemos aí no governo do estado na disputa anterior. Foi a mesma coisa, né? Na reta final ele chegou e tivemos aí quase que um empate, né? A diferença foi pouco. No resultado final. O resultado foi de 800 mil votos com o estado. Tá bom, vou marcar aqui também o palpite. Walter, eu queria chamar a atenção para duas questões, não só nessas pesquisas de São Paulo, mas nas pesquisas feitas nas demais cidades do Brasil, principalmente nas capitais. A primeira coisa é o seguinte, é o poder do presidente Jair Bolsonaro como cabo eleitoral. Onde ele põe a mão ali, onde ele entra na campanha, o candidato vai ladeira abaixo. Parece que só tem uma cidade, um local que o candidato apoiado por ele, mas eu não me lembro aqui, me falaram, mas eu não lembro se é verdade, só tem um. Então, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, parece bem claro isso daí, né? No Rio de Janeiro, o ex-pastor, o Marcelo Crivella, assim que ele... Por que isso, pastor? Derrubaram ele? Não, ele está licenciado. Bom, já que derrubaram já o Crivella também de pastor, ele vai ter que voltar para algum lugar, pô. Assim que o presidente Bolsonaro abraçou o atual prefeito do Rio, a campanha dele foi ladeira abaixo, né? E em São Paulo também a mesma coisa, a ponto do Celso Russomano chegar no momento da campanha, ele retirar o presidente Bolsonaro da campanha, ele escondeu o presidente Bolsonaro. Né? Agora, deixa eu te perguntar. Agora, outro aspecto que eu queria chamar a atenção também é o fracasso completo do Partido dos Trabalhadores também. Acabou. Em todas as principais cidades do Brasil. Né? Não. A única exceção que o PT tem um bom desempenho é em Fortaleza, capital do Ceará, onde a Luiziane Lins, que ela está liderando as pesquisas, mas tem menos a ver por ela ser do PT e mais a ver pelo nome dela. Porque ela ser ex-prefeita, ela já foi prefeita ela pelo nome de Fortaleza. Ela é bastante conhecida e respeitada. Bem avaliada, né? Então, eu acho que esse aspecto negativo, tanto do presidente Jair Bolsonaro do PT, acaba se replicando também nas cidades de médio porte. Então, onde o presidente Jair Bolsonaro adotar um candidato a prefeito que abraçar, que vai apoiar, a tendência é que esse candidato aí, ele vai ter uma certa dificuldade para conquistar a maior parte dos eleitores. Só queria saber aí se nessa pesquisa aí tem o segundo turno, e me parece que o Bruno ganha em todas as simulações, mas é simulação, porque depois do segundo turno, 0-0, começa outra campanha e a gente já sabe disso. Agora, a possibilidade das pesquisas indicam aí, Marco, de o Bruno, no caso do Bruno e também do Paes lá no Rio de Janeiro, levar no primeiro turno? Não, nesse aspecto ainda não. Ainda não, né? Mas Belo Horizonte vai matar no primeiro turno, né? Curitiba mata no primeiro turno, né? O Greca em Curitiba, Belo Horizonte, o dirigente, ai meu Deus, Calil, né? Muito querido lá, o Greca em Curitiba, esses levam no primeiro turno, não tem dúvida, né? Mas São Paulo vai ficar mais difícil, eu acho que é uma coisa muito mais difícil aqui. Trazendo para cá, nós temos aqui uma eleição também difícil, né, em São Vicente. São Vicente está muito parelha a coisa, não está, Fábio?
Apertada, a eleição disputada. Muito disputada, né? Eleição Muito disputada. disputada, tem 8 candidatos a Eu acho que a eleição mais disputada... 7 agora, né? Acho que a eleição mais disputada das últimas todas, né? Sim, a eleição em São Vicente sempre teve uma disputa Não, mas acirrada. não, Em São Vicente teve um período que não segundo tinha, turno antecipado para o primeiro. Não então tinha. foi assim em 2012, foi assim em 2016, uma antecipação. A eleição mais apertada que eu lembro de São Vicente foi a primeira do Márcio com o Miguel Pasquarelli. Foi uma eleição muito próxima, né? Dali para frente, não. O Márcio teve aí reeleições facílimas, o Tércio, não é? Aí veio uma disputada. Aí veio uma muito disputada, né? Que foi a do Caio com o Billy. Sim. E agora, mas era do... Agora não, agora nós temos 3 candidatos aí que estão... Com 3 candidatos principais, a Principais, temos mais candidatos, me desculpem aqui. Sim, os outros. mas as próprias pesquisas, a gente está falando muito baseado de pesquisa, baseado em pesquisa. Né? A tendência, quando você tem 3 candidaturas fortes, é que tem uma disputa bastante acirrada e esse é o cenário atual na cidade de São Vicente. Agora, nós temos aí indicativos de candidaturas consolidadas, de candidaturas que podem vencer aí a eleição no primeiro turno. Muito embora tenhamos 3 candidaturas, eu acho que é possível, no momento a quantidade de indecisos ela é muito alta em relação a todas as pesquisas. Eu creio que aquilo que o Christian colocou, uma campanha com uma série de problemas, uma campanha... nós temos o efeito da pandemia, nós nunca tivemos nada parecido com o que a gente está vivendo hoje, uma forte presença nas redes sociais, então hoje é impossível conseguir cravar qualquer tipo de cenário. O que existe sim é uma eleição bastante disputada, como você colocou. Mas muito disputada. Na minha opinião, aqui nós temos segundo turno seguramente. Eu não tenho dúvida disso. Mas só que os indecisos, eles podem decidir isso aí ainda. Mas eu acho que... A diferença que tem entre os candidatos, o que as pesquisas indicam às vezes, né, a metodologia, que o número de indecisos que você tem de votos é aquele que migram, quer dizer... 30% de indeciso vai migrar conforme o número de candidatos. Eu não vejo... Bom, de qualquer forma, vou colocar aqui também, vou colocar os palpites de vocês aqui. Nesse momento de decisão, é muito comum o eleitor trocar o seu voto. A gente está falando dos indecisos, mas muitos eleitores, eles trocam, deixam de votar naquele candidato que já tinham decidido depositar o seu voto e substituir por outro. Então, nesse cenário, hoje as pesquisas divulgadas aí por vários órgãos de comunicação, de imprensa, dão o prefeito Pedro Gouveia em primeiro lugar, o candidato Caio Amado em segundo e a candidata Solange Freitas em terceiro. Essa foi a última pesquisa, né? Sim, de uma maneira geral. Na semana passada, essa pesquisa, né? Isso, Nós não temos nenhuma pesquisa de São Vicente nessa semana, né? Não tem. Nessa semana não. Ainda não. Acho que não terá. Hoje é o último dia para pesquisa ou pode até sexta? Amanhã. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Mas havendo uma movimentação nesse sentido dos eleitores indecisos migrarem para o candidato, mesmo que haja uma divisão e essa movimentação também de troca de candidatos que é comum, eu acho que em São Vicente a possibilidade está bastante aberta. A Santos a gente tem uma eleição muito disputada, temos 16 candidatos. 16 candidatos. Eu nunca vi um número tão grande de candidatos. Em São Vicente são quantos? São 7 candidatos. Agora já vista o indeferimento da candidatura do ex-prefeito Billy. 6 candidatos, então? 7 candidatos. 7 candidatos. Eram 8. Em Santos nós temos 16 candidatos, Marcos. Uma disputa muito grande, não é? E as pesquisas, também não tem nenhuma pesquisa hoje de Santos, mas eu acho que amanhã deve ter alguma coisa. Amanhã teremos 2. Amanhã teremos 2. Só um breve comentário com relação a São Vicente, em que pese ter um triplo empate técnico aí na liderança aí, o atual prefeito, a Solange Freitas e o Caio Amado. Ainda assim, essa eleição em São Vicente, assim como todas as demais em que um prefeito disputa a reeleição, é uma avaliação de governo, né? Então, acho que a grande questão aí é como o eleitor de São Vicente percebe o governo do prefeito Pedro Gouveia. Então, nesse sentido aí, eu imagino que o Pedro Gouveia é um dos favoritos aí para o segundo turno e aí sim fazer a definitiva avaliação do governo dele. Agora, com relação a Santos, estamos ali no limite de haver uma definição, uma dúvida aí se vai haver o primeiro turno. A eleição vai ser resolvida no primeiro turno, porque o candidato apoiado pelo atual prefeito, o Rogério Santos, ele está no limite ali da margem de erro de ter uma vitória no primeiro turno. Mas essa foi a última pesquisa. Nós teremos 2 pesquisas amanhã, você disse? E amanhã temos 2 pesquisas. Amanhã a pesquisa do IPAT, Instituto de Pesquisa da Tribuna, e também da Enfoque Comunicação, que vai ser publicada pelo jornal Boqueirão News. E hoje nós temos um debate, né?
Amanhã é Badra amanhã. Badra. Não, temos empate, temos enfoque e aí eu acabei esquecendo. Talvez tenhamos, então, 3 pesquisas amanhã. Amanhã. Bom, eu vou... 3 pesquisas. Empate, Badra e o enfoque. Isso. Amanhã nós teremos 3 pesquisas para a cidade de Santos. Tá certo. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo do programa e logo depois a gente vai falar aqui de algumas coisas mais específicas, né? Pegamos um geral aí da política nacional, só não falamos aqui muito da pólvora hoje, mas vamos ficar quieto porque eu estou com medo dos americanos. Os caras apertam um botão lá, a gente some daqui. Depois do intervalo eu converso aqui sobre algumas realizações, alguns problemas da cidade de São Vicente. Volto já. Vamos levar com seriedade aqui, gente. Pode rir não, né? Só no intervalo aqui que a gente pode contar piada. Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho aqui com o Fábio, começar com o Fábio aqui, da Lei Aldir Blanc. Veio em boa hora e o pessoal parece que ficou muito feliz com a chegada dessa lei, né, Fábio? A lei veio na hora acertada, né? Porque é fruto de uma liberação de recursos do governo federal, do Fundo Nacional de Cultura, que veio para atender o setor cultural nesse momento de pandemia e de reflexos econômicos no setor cultural, que foi um dos primeiros a parar e ainda não retomou suas atividades. Parte das atividades começam a ser retomadas, em especial na área do audiovisual, mas de maneira geral, os grandes eventos que movimentam a cultura, a economia criativa, eles estão suspensos, a gente não tem previsão ainda de um retorno, então os impactos econômicos são enormes na área. E houve essa liberação de recursos, é sempre importante falar que são recursos da própria cultura, ninguém tirou recurso da saúde, da educação para colocar na cultura, já eram recursos da cultura e houve uma grande liberação para os estados e para todos os municípios brasileiros. Lamentavelmente, muitos municípios no Brasil não aderiram à Lei Aldir Blanc, não receberam os recursos. Falando especificamente sobre a cidade de São Vicente, nós somos a primeira cidade da região a divulgar o cadastramento de artistas e de coletivos de cultura. Fizemos isso no mês de maio. Não fechamos esse cadastro, a gente manteve permanentemente o cadastro aberto para que pudéssemos continuar fazendo uma busca ativa para encontrar esses artistas, para encontrar esses espaços de cultura. A Câmara Municipal de São Vicente também foi extremamente ágil, aprovou rapidamente o crédito aditivo suplementar, que era um passo que precisava ser dado para que esse recurso pudesse entrar na prefeitura. Fomos uma das primeiras cidades a receber o recurso, acreditar esse recurso em conta, e depois partimos para a parte burocrática, que em especial na área da cultura, todo mundo com razão cobra que seja ágil, que a gente tenha agilidade para poder fazer esse recurso chegar lá na ponta, e a gente precisa respeitar os prazos para que o jurídico analise os editais, para que o recurso seja efetivamente empenhado, para que tudo isso seja concluído, e o próprio prazo do edital. O edital ele é aberto com prazo. Então a gente tem todo esse percurso aí para percorrer, mas nessa semana a Prefeitura publicou o edital do inciso 2, que é um inciso específico para atender e socorrer espaços de cultura formais e informais, e a gente teve uma discussão muito grande para poder incluir os espaços informais, que são coletivos importantes para o fomento da cultura, e conseguimos sim incluí-los como beneficiários da Lei Aldir Blanc. E agora o próximo passo, nos próximos dias, é a publicação do inciso 3. Então a gente tem trabalhado com bastante seriedade, toda a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura. É importante destacar que a gente sempre tem a mania de olhar a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Mais bonita. Então, é claro que algumas cidades conseguiram abreviar esse processo em dias, em semanas. Por quê? Porque já estavam habituados a publicar editais. É importante destacar que nessa gestão foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de publicar editais de fomento à cultura pela Prefeitura Municipal. Então, quando você vem num ritmo já normal, publicando editais há 20 anos, a Lei Aldir Blanc, muito embora tenha recursos importantes, a cidade de São Vicente recebeu mais de 2 milhões de reais, muito embora ela tenha uma quantidade significativa de recursos, mas na parte jurídica, na parte orçamentária, tanto faz você operacionalizar os 2 milhões como um edital de 20 mil. Então, inúmeras cidades já tinham esse hábito e nós implementamos essa
a publicação de editais nesta gestão em São Vicente e agora precisamos superar toda essa construção desse processo para poder publicar. Mas o que eu sempre assegurei à classe artística, aos coletivos, aos espaços, é que a Lei Aldir Blanc seria implementada na cidade de São Vicente com bastante seriedade para que o recurso pudesse chegar na ponta. As autoridades sempre costumam falar muito sobre recursos, sobre orçamentos, sobre projetos, e as pessoas o que elas querem mesmo é ter esse auxílio, ter o recurso chegando na ponta. E a Lei Aldir Blanc é um recurso que chega na ponta e vai auxiliar bastante o setor. Ô, Fábio, como é que ficaram as oficinas nessa época de pandemia? Vocês estão trabalhando com oficinas ou está tudo parado? As oficinas foram suspensas, a gente tem uma sinergia muito grande com a educação. Então, se a educação parou e nós temos ali a mesma característica, pessoas dentro de uma sala, tendo aula com o professor, claro que as oficinas culturais têm menos pessoas, mas existe um contato físico, existe uma pluralidade muito grande de idades. Então, a gente tem uma aula de violão com um senhor de 65 anos e um jovem de 20 e poucos anos. Então, a gente optou por suspender as oficinas culturais e vamos retomá-la nesse processo conjunto com a educação. Muitas crianças da Secretaria de Educação, é sempre importante ressaltar que São Vicente tem a maior rede pública de ensino do litoral do estado de São Paulo, e essas crianças cursam o ensino regular e no contraturno têm acesso às nossas oficinas culturais. Nós assumimos em 2017 a prefeitura com nenhuma vaga de oficina cultural, 0 vaga de oficina cultural. E nesse ano, não fosse a pandemia, nós teríamos nesse momento mais de 1.500 pessoas cursando as oficinas culturais. E não foi uma ação mágica de 2017 para 2020, aumentando esse número. Não, a gente foi ano a ano conseguindo, com muito esforço, com muita dedicação, aumentar esse número de vagas nas oficinas culturais. E também descentralizar, Altair. Você conhece bem a cidade de São Vicente. É muito difícil hoje, é muito difícil e custoso uma criança, uma mãe trazer uma criança que mora num bairro periférico, afastado, para o centro da cidade onde estavam concentradas as vagas das oficinas culturais. Na verdade, nós conseguimos, além de restabelecer as vagas, ampliar o número de vagas, descentralizar. Então, nós teremos oficinas culturais no Espaço Multicultural 22 de Janeiro, na Vila de São Vicente, no Tancredo Neves, na área continental, no Polo Central, no Catiapoã e em inúmeros bairros da cidade. Então, as oficinas culturais, sem dúvida alguma, foi um grande ganho, um grande avanço aí nesses últimos 3 anos e 10 meses. Bom, a gente vai... Você tem alguma coisa, Marcos, nesse sentido? Eu acho importante a gente destacar que a Lei Aldir Blanc, na verdade, é um auxílio muito importante, é fundamental, mas bem na hora certa, né? É uma redução de danos, né? Porque a classe artística, os profissionais da área cultural ficaram meses aí completamente paralisados, impossibilitados de não só de trazer o sustento para a própria casa, mas também dar continuidade a projetos importantes na área cultural, espetáculos de música, de teatro, de dança, oficinas culturais e assim por diante, né? Então, na prática, o prejuízo desse período da pandemia aí, se você parar para analisar, é irrecuperável. Então, a Lei Aldir Blanc, ela é muito bem-vinda, até o governo federal deu uma certa vacilada aí de implementar de fazer chegar o dinheiro na ponta ali onde o artista, a pessoa, o profissional de cultura realmente precisa, mas eu preciso, a partir de agora, ver como é que vai fazer daqui em diante, né? Como é que vamos fazer, como vamos retomar as políticas culturais de fomento à produção artística, à produção cultural, porque é um segmento que, além de oferecer gerar emprego e renda para o artista em si, ela é muito capilarizada, ela promove o desenvolvimento econômico de comunidades inteiras. Então, é um setor econômico também muito importante para o Brasil. Olha, quando a gente fala de cultura no Brasil, a gente está falando aqui de falta de dinheiro em todos os setores. A cultura sempre teve problema, né, com verbas, a gente teve aí o problema das pessoas que estiveram na cultura. Há pouco tempo nós tivemos a Regina Duarte, que foi aquela celeuma toda, entra, namora, depois o noivado não deu certo, vem o desquite, nunca sai numa boa, não é? E a gente sempre teve problemas. Antes disso, nós tivemos também a entrada, né, do Gilberto Gil, alguns artistas que já trabalharam nessa coisa da cultura, mas eu acho que a cultura no Brasil ainda não teve o peso merecido de uma secretaria ou de um ministério. Você não vê isso, Fábio? Sem dúvida, a cultura sofre muito, né? Essa diminuição na questão do próprio status
E também a cultura sofre bastante com a constante troca. Você falou alguns nomes aí, a gente teria tantos outros. Eu já perdi as contas nesses últimos anos de quantas vezes eu estive em Brasília com pessoas diferentes. E não importa o governo. Hoje eu sou presidente da Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, que reúne os dirigentes municipais de cultura. E a gente tem dados de que os secretários de cultura eles são substituídos a cada 1 ano e 1 mês. É média de técnico de futebol. Então a gente sabe publicamente que o técnico de futebol tem vida curta nas equipes. Você pega aí um ou outro técnico que você fala, pô, me identifica mais com aquele clube, mas é média de técnico de futebol. Então fica muito difícil você construir, consolidar os projetos na área cultural com essa troca. E a própria falta de recursos. A gente tem uma ação muito forte pela ADINC de que tanto os municípios, quanto o Estado, quanto a própria União destinem 1% dos seus respectivos orçamentos para a cultura. A educação tem percentuais mínimos, a saúde também, que seja inserido também como dispositivo constitucional 1% dos recursos dos orçamentos investidos na cultura, para que a gente consiga não só investir nas vagas, que é o importante, investir no atendimento às pessoas, investir em eventos e entretenimento para a população, mas também investir na parte de estrutura. A gente precisa cada vez mais ter espaços culturais conservados. A gente tem o hábito no Brasil de só reformar, só cuidar dos espaços de cultura quando eles estão numa situação deplorável, a ponto de ficarem fechados, como a gente tem lá o Museu do Ipiranga fechado, como nós tivemos aqui em Santos a Cadeia Velha fechada para reforma. Se nós tivermos um orçamento maior, é possível fazer as manutenções no tempo necessário. No tempo necessário e você conseguir manter museu, teatro, salas em geral, espaços, através da cultura. Só para complementar essa ideia, eu acho que um grande problema do Brasil é como o Brasil encara o setor cultural. A maior parte dos governantes, boa parte das empresas também, encaram a cultura só para falar que tem. É uma coisa meramente acessória, aleatória ali, é uma coisa meio que folclórica. Um artista ali faz uma coisinha bonitinha ali e está tudo bem. E o Brasil ele tem que encarar a cultura como uma atividade econômica, como uma maior propulsora de desenvolvimento econômico, geração de emprego, de renda, de estimular o desenvolvimento de tecnologias e assim por diante. E isso aí passa, fundamentalmente, pela formação de novos públicos, né? De estimular as pessoas que consumam produtos culturais, cinema, teatro, espetáculo de dança, livros e assim por diante. Então, o que falta no Brasil é essa mentalidade coletiva do poder público e de empresas para fazer com que a cultura ela seja encarada de uma maneira, vamos dizer, mais séria. No mundo inteiro, a cultura é de uma importância vital. Na França, né, você tem lá os museus da França, na Inglaterra, em todo lugar. Mas eu me impressionei muito, e o Edgar conhece, ele teve, com a cultura em Portugal. A cultura portuguesa é um negócio tão importante para o país, é tão arraigado na veia das pessoas, que do mais humilde, né? Português, até os mais letrados, todos eles têm cultura. Ele pode não ter escolaridade, ele pode não ser formado em faculdades, mas ele tem cultura. Ele adquire cultura no primário e nas escolas de ensino médio. O país se preocupa muito com isso e as famílias cultuam a cultura. É cultuado isso lá, um negócio absurdo, maravilhoso. Eles contam uma história, você está às vezes em frente a um castelo, em frente a uma casa lá e você fala com um português, ele começa a contar a história para você. E aí, um negócio louco, você fala, como é que sabe tudo isso? Né? A importância da cultura de um país, de um povo, de uma nação. Intervalo e a gente volta já. Bom, se nós temos problemas na cultura do país, e claro, em São Vicente também é problema, não é porque a cultura é problema em todo lugar e não seria diferente de São Vicente. Eu vou mudar para um outro aspecto aqui agora e falar com o Christian, mais especificamente com o Christian, mas está para toda a bancada aqui, que é engenheiro da Prefeitura Municipal de São Vicente. Nós temos algumas obras em São Vicente de uma importância muito grande para as pessoas, principalmente quem mora ali nas bacias do Catiapuã, da Alcide de Araújo, não é? Que tem, quando chove, alaga. E às vezes não precisa nem chover, porque o problema é da maré. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Christian. Como é que estão essas obras de contenção das enchentes? Nós estamos trabalhando hoje
em 8 canais ao mesmo tempo. Né? Você falou da bacia do Catiapuana, do César Araújo, da Santa Catarina. Santa Catarina. Temos outros também, né? Eduardo Souto, Vicesal Braz, e dentre outros. E nós temos 2 problemas em São Vicente, né? Ou é chuva forte, ou é maré alta. Ou a maré alta. Então nós temos que tentar controlar a entrada dessa água dentro da cidade. E essas obras dos canais, nós estamos começando a pensar com relação às marés. As chuvas, se você controla a maré, a chuva nunca é forte o suficiente para fazer uma inundação como nós temos hoje. Mas quando somam chuva e maré. Chuvas fortes e maré alta, até quando tem as ressacas, né, as Sim. famosas ressacas aqui do litoral, isso traz para a gente um transtorno monstro. Então nós estamos agora trabalhando até em caráter aí de experiência também, com algumas válvulas flap, que é para poder fechar quando tiver maré alta. Já fizemos também 2 comportas, estamos agora tentando, né, fazer a terceira ainda esse ano ainda, que são comportas. Comportas seriam aquelas que fecham a entrada da água quando tem maré alta. Então tudo isso está sendo previsto já para evitar essas terríveis enchentes que são históricas em São Vicente. Só vamos controlar as enchentes, Christian, se a gente fizer todas as comportas, de instalarmos todas as comportas? Nós estamos trabalhando em bacias, né? Em bacias. Em bacias, né? Então, bacia do Catiapuana, nós teríamos aí 3 ou 4 comportas que teriam que ser instaladas. Senão não acaba com o problema. Não, minimiza. Minimiza. Nós estamos minimizando, Ah. né? Inclusive na rua Américo Martins, se não me engano o nome, nós estamos até alteando um pouco a rua, tá certo? Para dificultar a É entrada que há de limite água. também para você subir a rua, né? Você também não pode subir muito, né? Senão você começa a prejudicar aqui a casa, quer dizer, é duro. O secretário falou para mim, como é que eu faço? Falei, você tem 2 situações, ou você sobe toda a cidade, ou você abaixa a água. Não tem. Né? Não tem outra Esse coisa que fazer. complicado. Só quando a gente sobe as ruas, quando a gente sobe as vias, as guias e sarjetas, automaticamente pode afogar uma casa. Não afoga uma então casa. Você tem que tomar cuidado com isso também. Tem que ter um cuidado muito grande. Outro problema que nós temos de enchente ali, e muita gente tem falado, Christian, eu queria que você falasse para a gente, ali do canal da linha vermelha, né? Sim. E onde foi feito o pronto-socorro, o novo pronto-socorro de São Vicente, ali alaga, e alaga muito. Como é que está sendo feito ali? Isso depende dos outros canais ou ali é específico? Não, ali é específico, É. já estamos trabalhando ali, na verdade são duas linhas, né? Tem a Minas Gerais e a Monteiro Lobato. Já estamos trabalhando nessas 2 linhas, na reurbanização e trabalhando também dentro do canal também para levantar as paredes e contenções para minimizar as enchentes. Tá certo? Isso é uma situação. Só que essa água a gente não pode fazer com comportas, porque muita dessa água vem de Santos. Se eu Ali, fechar, a eu afogo Santos. sequência do canal da Monteiro Lobato é água de Santos também, água né? de Santos, então muita quer água dizer, que vem pra ele nós- ultrapassa limites, ele ultrapassa os municípios, né? Ultrapassa os municípios, exatamente. Porque a água ela não tem município. Não né? tem município, ela vai rodando. Ela vai indo para o lugar mais baixo, está chegando nos mares. Só que essa água eu não posso fazer comporta nessa área. Então nós temos que tentar trabalhar dentro dos canais realmente, melhorando a Aumentando a as profundidade? vazões. Não. Também, só que em vez de ser para baixo, tem que ser para cima, né? Tem que ser poderia pra cima. escavar, as escavações não dariam condições. Mas estamos aumentando com paredes e tudo mais, com contenções. Porque ali é um local onde foi feito ali na Vila São Jorge, né? Ali, né? Vila São Jorge. Vila São Jorge ali. De que ali alaga muito, né? Porque nós temos um problema seríssimo na Baixada, e São Vicente não foge disso, e São Vicente está mais propenso a isso, que é estar em alguns bairros abaixo do nível do mar. Ou se não no nível do mar. Nós estamos no nível do mar, praticamente, né? Até me falaram uma vez, por que não fazemos que nem a Holanda, né? Fez? Se eu tivesse Fácil. recursos da Holanda, seria maravilhoso. Facílimo. Seria maravilhoso. Aliás, as comportas, tinha comporta holandesa, ainda se usa as comportas holandesas ainda? É a mesma? Não, São outras. Utilizando outros sistemas Outro hoje. sistema. Mas está sendo feito com os recursos, né? São disponíveis para a gente. Nós estamos trabalhando nessas comportas, estamos trabalhando nos canais, nas ruas também, quando a gente trabalha nas ruas, nas galerias, com limpeza das galerias. Esse é um dos trabalhos mais importantes que tem, a limpeza de galeria. Se não fizer isso... Né? A conservação, manutenção, É. conservação é importante, né? Para somar e minimizar a ação das águas, né? Alguma coisa, o Marcos, você queira colocar nesse Não, sentido? na verdade são problemas históricos, né? Como bem observou o engenheiro, de que a cidade tem umas características geográficas bem particulares, né? Para resolver definitivamente esse problema, demandaria investimentos muito grandes. E eu imagino que com a participação do governo federal. O governo federal que é o que tem um grande cofre para promover esses investimentos tão grandes nesse sentido. O governo federal, ele fez uma obra, e aí eu queria entrar aqui também, é na Ponte dos Barreiros, né? Lá na Ponte dos Barreiros, que ficou impedida durante um tempo bastante grande, nós temos aí um aporte financeiro do governo federal.
Sim. A primeira etapa foi feita, que era a primeira etapa para voltar a ser usada por pedestres e por carros leves, é isso? Isso. Essa é a primeira etapa. Foram 2 etapas, Tá. né, liberadas para a gente. A primeira etapa foi liberada, inclusive foi feita e paga já pelo governo federal, que era para poder liberar e atender os requisitos que o juiz colocou, né, inclusive com um relatório do IPT com relação a isso também, né? Então, a gente conseguiu eliminar esses problemas, conseguimos realizar as obras nos pilares e vigas que tinham problemas maiores. O juiz entendeu como sendo o recurso foi bem utilizado e liberamos a Ponte dos Barreiros para a circulação. Temos ainda restrições com relação a peso, tamanho de caminhões, Sim. tudo, mas já está liberado para a população que mais sofreu. Qual é a segunda etapa? O que é a segunda etapa lá, Christian? A segunda etapa é um pouco mais pesada. Seria a reforma de quase 50 milhões de reais, também do governo federal, que aí vai ser uma reforma maior, né? E não vai ser interditado nada. Ela vai ser feita parcial, mas sempre com a ponte Esse liberada. dinheiro o governo já mandou ou não? Não, ainda não. Estamos trabalhando agora a parte de licitações. Tá, mas já está autorizado a fazer a Já está licitação? autorizado já pelo governo, as Quer dizer, o verbas dinheiro estão só não está aprovadas. o dinheiro está liberado, ele não veio, né? Porque primeiro faz a licitação, depois da licitação, mas está aí autorizado a fazer, é o mais já importante, temos já né? o convênio com ele já. Mais importante. Colocar alguma coisa, Fábio? Eu quero dizer que não tem varinha mágica. A gente está falando aqui sobre o Marcos falou sobre problemas históricos na cidade, né? Se é histórico é porque já está lá há algum tempo. Há muito, né? Recorrente esse tema das enchentes, o próprio prefeito fala muito a respeito do humor dele nos dias de chuva na cidade, em razão das enchentes. A gente tem essa situação da Ponte dos Barreiros também, muito embora a Ponte dos Barreiros seja uma ponte relativamente nova, né? E aí o Christian, que é engenheiro, é especialista na área, pode falar com propriedade, eu sou advogado, então fica bastante limitada o meu conhecimento em relação a isso, a parte técnica. Mas, de uma maneira geral, a gente está enfrentando problemas históricos e os problemas estão sendo enfrentados. Agora, não existe varinha mágica de você chegar de um ano para o outro e fazer plim e as coisas se resolverem. Não é assim que funciona. Então, é preciso trabalho. E nesse período, tudo isso, aquilo que foi planejado, mas o plano dos canais já existia em 2017, sim, mas nós temos que analisar que no início de 2019, a cidade de São Vicente perdeu quase 200 milhões de reais. Que eram recursos que já tinham sido destinados pelo governo do Estado e esses recursos simplesmente foram cancelados. Então, além de ter que enfrentar todos esses problemas históricos, houve, nesse momento, no início de 2019, uma ruptura significativa nos recursos que viriam para essa equipe técnica poder desenvolver esse trabalho e enfrentar. Mas, mesmo assim, os problemas continuaram sendo enfrentados. Hoje não cabe a nenhum de nós, gestores públicos, de falar da falta de recursos. Não sou eu que vou ficar aqui só reclamando, olha, a cultura não tem dinheiro, não podemos fazer nada. Não é nosso papel, não é nosso dever, não é o que a população quer. A gente precisa, sim, falar que não tem para buscar mais recursos, mas a gente precisa dar soluções. A gente precisa inovar de alguma forma. Buscar recursos em outros entes de governo. E foi o que aconteceu na Ponte dos Barreiros. O prefeito foi lá e bateu no presidente da República, na porta do presidente da República, e falou, olha, tem uma situação grave, foi uma construção que, é claro, passou por uma intermediação da deputada federal Rosana Vale, é sempre justo ressaltar isso, e foi possível trazer para a cidade esses recursos. Mas não tem mágica, tem que trabalhar e enfrentar os problemas. Agora, São Vicente sempre teve problema demais, né? A cidade da região aqui, que a gente tem aí o maior número de problemas. Quer dizer, São Vicente é a primeira cidade do Brasil, uma cidade que foi muito judiada, né? Muito judiada no passado e que causou muito de problemas aí que tem que ser solucionados. E é difícil, não é fácil, né? Não é fácil não. Até lembrando aqui, Fábio, de 2017, né, a gente precisaria de recursos para poder... A cidade não é uma cidade que tem recursos próprios. Então teria que ter recursos do Estado ou do governo federal. Só que com o nome sujo você não faz isso. Então o governo assumiu isso daqui e ficou 2 anos trabalhando isso para poder limpar o seu nome. 2 anos, o pessoal não fez nada. Infelizmente, foi menor o recurso que veio e menores as obras também. Em 2019, quando nós conseguimos os recursos para poder trabalhar, houve esse corte de quase 200 milhões. Mais de 4 mil apontamentos. Imagina um cidadão com 4 mil apontamentos no Serasa. É o que é equivalente, para ficar mais fácil o entendimento, a prefeitura tinha. Mais de 4 mil anotações negativas em nome da prefeitura. E a área continental? A gente fala de uma área continental, Marcos, de 130 mil habitantes, 150 mil, é isso? 150 mil, né? 150 mil habitantes. Então, uma área continental, um bairro de São Vicente, que se você comparar com algumas cidades do estado de São Paulo, poderia ser uma cidade de médio porte, 150 mil habitantes.
é cidade grande no interior. A cidade que tem 150 mil habitantes é cidade grande, não é pouca coisa não. Então nós temos um bairro, área continental, com 150 mil moradores. E as obras da área continental? Isso, nós estamos pavimentando já ao mesmo tempo, são 17 ruas, né? É que a gente fala 17 ruas, parece que é pouco, mas cada rua tem quase 1 quilômetro dentro da área continental. Isso é uma área bem plana, né? Bem ampla também. Então estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando com o pessoal da Sabesp também, nas redes, melhorando as redes, a parte de drenagem, de limpeza e manutenção das galerias nossas também, que influencia o impacto no que nós estávamos falando sobre as enchentes. Né? Se você não tem para onde a água ir, não tem como fazer. Então nós estamos fazendo essas limpezas e conservações para melhorar também na área continental. A área continental tem galerias? Todos os bairros têm ou não? Tem galerias sim, todos, não todos. todas, não toda né? ela, mas no início não fizeram, né? No início foram fazendo rua e não... E foi crescendo a cidade. Foi crescendo a cidade e não tinha galeria. Mas só hoje por temos... cima, por baixo nada. Não, mas temos muitas galerias já feitas lá hoje, já, graças a Deus, e elas ajudam muito no escoamento da água. Se não fosse... Se não fosse, mas é aquela coisa, né? A situação é que é uma cidade plana, então qualquer chuva ela fica parada um pouco. Fica difícil. Pois não, Marcos? Então, a área, você falou muito bem, Otaíra, a área continental de São Vicente é como se fosse uma cidade, um município, né? Eu já lembrei nesse programa aqui, alguns anos atrás, quando eu estava na faculdade, para fazer uma reportagem para o Jornal Laboratório da faculdade, eu fui lá até a Vila Ponte Nova, quando na verdade era um grande acampamento, era a época que o Maguila era o líder comunitário, lá hoje já é falecido, há muito tempo atrás, as pessoas ainda estavam demarcando ali os seus loteamentos. E hoje que a gente percebe que a área continental é uma região muito pujante, com grandes bairros, né? Jardim Rio Branco ali, cresceu muito nos últimos anos, cresceu rapidamente. Aliás, né? ficou o bairro que mais cresceu e mais se valorizou na área continental. Se valorizou bastante, você vê ali casas muito bem construídas ali, casas de classe média, e o potencial da área continental... O potencial comercial é muito grande ali. E a área continental também acho que tem outro potencial muito grande de instalação de grandes empresas ali para promover não só o desenvolvimento econômico daquela região ali, gerando emprego, mas também incrementando os cofres municipais com a arrecadação de tributos. Então, ali é uma região que tem muito potencial. Então, o próximo prefeito, quem quer que seja, tem que olhar com muito carinho para aquela região da cidade. A área continental é tão cobiçada, Marcos, que já houve uma época, hoje nem tanto, né, se fala, mas houve uma época de grandes movimentos para a emancipação política da área continental. Sim. Você lembra disso? Verdade. Eu me lembro de algumas figuras da área continental, pessoas respeitadas, né, mas que eram irredutíveis. Eles queriam que separasse a área continental e havia outros que não admitiam isso e era uma briga muito grande. Mas houve uma época que as pessoas queriam que se tornasse o município. Não sei o que seria. Eu acho que é tirar um braço, né, importante de uma cidade grande, né, Fábio? Exatamente. Eu penso sempre que São Vicente é uma cidade só. A gente fala muito na área continental, até porque existe um limite geográfico, tem esse distanciamento do centro da cidade, mas é uma cidade só. O olhar é sempre único para toda a cidade, é fundamental que a gente tenha essa unidade para que a cidade possa crescer. Cada parte, cada bairro em si com a sua característica. Uns com uma visão turística, a gente tem ali na praia, é óbvio que a praia em si, que é um grande atrativo, mas tem inúmeras belezas naturais na área continental da cidade também, tem essa questão que o Marcos colocou de potencial que existe ali na área continental para o desenvolvimento de indústrias, para que haja geração de emprego, de renda, esse olhar é fundamental. O Christian mesmo falou das obras, né? As obras muitas vezes lá os números não parecem tão importantes, tão significativos, mas até dando um testemunho pessoal, há anos atrás eu ia ao bairro do Samaritá buscar minha esposa, trabalhava numa fábrica no Samaritá, e a gente andava ali pela Avenida Quarentenário, tinha um trânsito terrível, que eu pegava e toda a população pegava. E recentemente foi inaugurada a Avenida Quarentenário, uma duplicação importante que não só pela via, pela comodidade você ter ali o asfalto em si, mas por melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas tem muito que melhorar? Tem muito que melhorar. Mas é importante destacar que tem obras importantes acontecendo na área continental. Bom, eu vou passar para o Marcos agora, mas eu só lembrar que quando a gente fala da área continental, a gente nunca fala do bairro do Japuí, e é da área continental. Exatamente, corretíssimo. Parece que o Japuí é uma coisa diferenciada, e não é a área continental. O Japuí é um bairro muito legal, muito legal. Está tá no centro da cidade. Pois não, Marcos? Eu queria um minutinho para mudar de assunto e falar sobre saliva e pólvora. O presidente Jair Bolsonaro falou que quando acabar a saliva vai ter que partir para a pólvora, né?
e praticamente declarou guerra aos Estados Unidos. Eu vou eu resgatar aqui uma reportagem da revista Veja, que eles fizeram um comparativo bem interessante. Os Estados Unidos dedica 3,4% do seu PIB para investir em defesa. E o Brasil, na guerra. Para a guerra. E o Brasil, 1,4%. Só que tem uma diferença muito grande. O PIB dos Estados Unidos são 19 trilhões de dólares e o Brasil de 1,4 trilhão de dólares. E agora, como é que o Brasil gasta esse dinheiro? Né? 75% do que o Brasil, 75% que o Brasil gasta com defesa é para pagar salário. Aposentados e pensionistas? Para pagar general, almirante e assim por diante. Né? E 26 bilhões de reais é para pagar aposentado e pensionista. Eu falei? Aquela senhorinha ali que tem 60 anos ali, só que é órfã de pai, mas ainda assim tem uma gorda aposentadoria. Vai mandar todo esse pessoal para a guerra, com certeza. Ô, Cristian, eu quero agradecer você. Muito obrigado pela sua presença no programa. Estouramos o horário, mas vamos lá. Obrigado, viu? Mais uma vez, agradeço aí o convite que vocês fizeram, viu? Muito obrigado. O secretário Fábio Lopes, obrigado, Fábio. Obrigado você, Altair, pelo convite. Christian e Marcos, um abraço a todos aí. Obrigado. Meu querido Marcos, um grande abraço a você. Um grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente está de volta aqui no Ponto de Vista pela TV Santa Cecília. A todos vocês, uma ótima tarde de quinta-feira. Lembrando que faltam 3 dias para as eleições. Escolha o seu prefeito, vice, não é? E o seu vereador. Saia dessa nuvem aí de indeciso, de não vou votar em branco, anular meu voto. Você não está contribuindo em nada. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Grande abraço e até amanhã.